Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Louvado seja o nosso Deus por mais um culto solene no dia da sua ressurreição. Graças a Deus pela tua palavra, pela tua igreja, pelos teus filhos. Louvado seja Deus, meus irmãos. Nós estamos fazendo a exposição sequencial do Evangelho segundo escreveu João, e toda a exposição deste livro nós intitulamos como O Eterno Eu Sou. Mas no capítulo 8 em específico, nós estamos agora trabalhando em uma série chamada O Inimigo de Nossas Almas. E hoje nós estamos avançando para a parte 2 desta série, com o tema Mundanos, Pecadores e Ignorantes. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, vá no nosso canal no YouTube, que os irmãos vão encontrar a primeira parte com o tema Luz e Trevas. Hoje nós iremos considerar o Evangelho de João, capítulo 8, versos de número 21 ao 29. Por que nós estamos desenvolvendo essa série, O Inimigo de Nossas Almas? Porque a finalidade é identificar como que o nosso adversário trabalha na vida das pessoas. Então, este alerta é para aquelas pessoas que vivem no curso das trevas, que estão cegas e caminhando para a perdição. Também é para aquelas pessoas que estão dentro da igreja, mas na verdade elas são discípulos do nosso adversário. E o terceiro grupo são os eleitos do Senhor, para que não esmoreçam na fé e persistem na sã doutrina, para que nós não sejamos enganados por qualquer vento de doutrinas. Nós precisamos identificar as características, como nós trabalhamos na semana passada, daqueles que estão nas condições de trevas. Hoje nós vamos identificar as práticas e as maneiras pelas quais os discípulos do nosso adversário vivem. Eles são amantes do mundo, eles são pecadores consistentes e eles são ignorantes. Nós trabalharemos ainda sobre a escravidão dessas pessoas ao pecado e, finalmente, nós trabalharemos desmascarando o nosso adversário. Nosso sermão desta manhã está dividido em duas partes. A primeira delas, mundanos e pecadores. Na segunda parte, nós trabalharemos com a ideia de ignorantes. Aos nossos pequenos, palavrinha-chave para o sermão que vocês devem pesquisar: obstinados. Talvez seja o pecado que mais assombra as nossas crianças. Porque eles, por não ter sido ainda chamado por Cristo, eles persistem
na desobediência contra os seus pais, são muitas vezes obstinados, e é por isso que nós não devemos deixar de anunciar o Evangelho em nossos lares, para que o mais breve possível Deus chama os nossos filhos ao arrependimento e eles possam crer e se converter dos seus maus caminhos. Nós afirmamos teologicamente: pecadores e obstinados na ignorância têm sua morada no mundo, enquanto os cristãos habitarão nas moradas celestiais. Vamos ao nosso Deus em oração. Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença para que sejamos nutridos pelo alimento da Tua palavra, na qual o Senhor preparou para nós nesta manhã. Que nós sejamos confrontados pela exposição do Teu Evangelho. Que nós sejamos edificados, fortalecidos, e que haja arrependimento e conversão em nosso meio. Que o Senhor venha com Tua graça sobre nossas vidas, nos fazendo entender aquilo que o Senhor preparou desde toda a eternidade para este dia. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos ao texto. João 8, versículo 21 ao 29. De outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Por que diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Amém? Até aqui. Os irmãos percebem que nós não seguimos as divisões que a Escritura nos passa, né? Existem as divisões com os subtítulos, mas para que nós desenvolvemos conceitos dentro do nosso sermão, é necessário um estudo aprofundado para que nós venhamos fazer as aplicações corretas para a nossa igreja. Então a gente está quase chegando aí já em agosto, a gente vai completar um ano aqui, e nós ainda estamos no Evangelho de João, no capítulo 8. E certamente nem vamos chegar no 10 até chegar lá em agosto, porque a gente ainda vai trabalhar bastante no capítulo 8 e no capítulo 9. Bom, nós vamos considerar os versículos 21 ao 24 para tratar a respeito dos mundanos e pecadores. Logo de início, o texto nos diz que Jesus, ele faz a seguinte afirmação: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, e para onde eu vou, vós não podeis ir. Eles vão procurar Jesus Cristo, mas eles vão perecer
nos pecados deles. Volte comigo só um pouco no Evangelho de João, capítulo 7, no versículo 34. A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Então aqui nós temos uma segunda ocorrência de Cristo reafirmando aos mestres e fariseus que eles iriam de procurar a Cristo, mas não iriam encontrar. E mais, para onde Cristo iria, eles também não poderiam ir. Agora, por que eles são mundanos e pecadores? Nós vamos discorrer sobre 5 maneiras pelas quais eles vivem. E a primeira maneira pela qual mundanos e pecadores vivem é que eles buscam a Cristo ausentes da fé genuína. Então, Cristo, ele afirma que eles buscam ele, mas não vão encontrar. E isso no momento presente, mas também após a sua morte. Porque nós vamos perceber que após a crucificação de Cristo, ele desce à sepultura, depois ele ressuscita dentre os mortos. E aí então os seus discípulos passam a ser perseguidos. Porque a finalidade dos inimigos de Cristo é perseguir a igreja. Agora, o que Jesus estava demonstrando a esses mestres e fariseus? Que eles iriam procurar, mas não iriam achar. Nós passamos às vezes por esse texto e não nos atentamos à riqueza que tem por detrás dessas palavras. Então nós primeiro precisamos considerar quem Cristo é. Qual foi o título do nosso estudo hoje pela manhã com o irmão Mateus? Justificação pela fé. Cristo é a nossa justiça. Então é nele que nós encontramos salvação, vida, alegria, felicidade e libertação. Então qual é a característica do cristão? O cristão, ele busca em Cristo a justiça dele. Com base em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Essa justiça não é uma justiça própria do ser humano, mas é a justiça que excede o nosso entendimento. Nós buscamos em Cristo aquilo que nós almejamos depois de sermos regenerados. Diante de um mundo injusto, nós encontramos em Cristo a nossa justiça. E quando nós encontramos essa justiça, nós somos pessoas transformadas e então obtemos nele a nossa salvação. Não existe ninguém em Cristo que não seja salvo. E porque nós fomos salvos, ele agora nos deu vida. E nos deu vida com abundância. Nós não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados. A nossa natureza foi contaminada pelo pecado, mas quando Cristo nos alcança, ele nos dá uma novidade de vida.
Nós não somos mais escravos do pecado. Nós pertencemos agora a Cristo, somos escravos de Cristo. E aí então, nós desfrutamos da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade. Ok? Por quê? Porque nós fomos libertos das amarras do nosso adversário. Me empresta um boletim, por favor. Nosso. Na primeira página, leiam comigo. Efésios capítulo 2, 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ok? Obrigado, Fernando. Então, essas são características daquelas pessoas que estão em Cristo. Mas, qual é a maneira? Qual é a maneira que eles vivem, aqueles que estão fora de Cristo? Se a primeira maneira é que eles buscam a Cristo ser uma fé genuína, a segunda maneira é que eles buscam a Cristo de uma maneira tola. Vejam só. Os judeus, eles acreditavam que eles eram justos por causa do seu pai Abraão. Que na verdade não era pai deles, né? Então, eles entendiam que eles eram salvos porque eles pertenciam a Israel. Então, por ser descendência étnica de Israel, eles entendiam que eles eram salvos. Logo, eles acreditavam que eles possuíam vida. Por isso que eles rejeitavam o ensinamento da plebe, do povão. Por isso que eles rejeitavam os samaritanos, por isso que eles rejeitavam os gentios, porque eles estavam seguros de que eles eram o verdadeiro Israel de Deus. Então, eles usufruíam de uma falsa alegria, de uma falsa felicidade, quando na verdade eles estavam não libertos, mas eles estavam escravos do nosso adversário, o inimigo de nossas almas. O mundo, ele busca todas essas coisas. Qual a finalidade do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. O ser humano, ele busca, por exemplo, justiça. Ele acredita em salvação, ele acredita na vida, ele almeja pela felicidade, pela alegria. Mas como é que o mundo interpreta essas coisas? De uma maneira tola. Porque eles buscam a justiça em si mesmo. Porque eles acreditam que a justiça que eles precisam está neste mundo. Então eles se revoltam com as questões políticas, porque eles estão presos nisso, eles não dão atenção para quem Cristo é. Sabe um exemplo de como que uma pessoa ela busca uma justiça própria? Imagina você está trabalhando
E aí o seu colega de serviço, ele chega para você e fala assim, olha, a gente ganha mal demais, não é verdade? Quer saber de uma coisa? Vamos desviar umas mercadorias e fazer uma rendinha extra por fora? Não é justo nós recebermos tão pouco assim. Percebe o senso de justiça deles? Totalmente corrompido. E o pior de tudo, essas pessoas, elas decidem e julgam muitas coisas com base naquilo que elas acreditam. Como, por exemplo, quem nunca ouviu uma frase assim? Pô, você quer roubar? Rouba, mas não rouba dos pobres, rouba dos ricos. Como se fosse algo virtuoso. Filhos do adversário, filho do inimigo de nossas almas. Corrompidos por uma justiça própria, perversa, ímpia, que não procede de Deus. E quando você vai falar a respeito de salvação, como é que você vai ser salvo? Olha, eu mereço salvação porque eu não mato, porque eu não roubo. Eu nunca traí minha esposa. Porque um dia eu levantei a mão e disse, eu aceito Jesus como você, como meu Salvador. Por causa que eu tive uma escolha, eu tive um livre-arbítrio que me capacitou a escolher e você não conseguiu escolher. É uma salvação também corrompida pelo pecado. Na força da carne. Então, a vida dessas pessoas é uma vida desenfreada. É uma falsa alegria. É uma falsa felicidade. E, consequentemente, por que eles não são libertos? Porque aquilo que traz felicidade para eles é o Deus deles. Então, é normal você ouvir de pessoas o seguinte: eu ainda não vou casar, ou não vou ter filho, porque primeiro eu preciso me formar na faculdade, porque primeiro eu preciso arrumar um bom emprego, porque aí as pessoas vão dizer assim, olha, eu serei feliz quando eu tivesse um salário de 15 mil, de 20 mil, de 30 mil. Se isso fosse verdade, nós não teríamos pessoas milionárias com depressão, buscando a morte. Mas é os prazeres do mundo, essa falsa alegria, que escraviza as pessoas. Então elas fazem disso o Deus delas. E aí o que acontece? Você vai na igreja, nessas falsas igrejas, nessas seitas malignas, dizendo que para que você seja abençoado, você precisa ter carro, precisa ter casa, precisa ser isso, precisa ser aquilo, porque se você estiver numa condição inferior à de algumas pessoas que têm uma condição melhor, então é porque você está com encosto. Apóstolos do inferno. Quem foi que disse que o conceito de alegria está nos bens materiais? E aqui não é uma apologética à pobreza. O que eu estou dizendo é que a nossa alegria, a nossa força não está nos bens materiais, mas está na pessoa e no caráter de Cristo. O que significa? Ele fala assim, olha, para onde eu vou, vós não podeis ir. Está dizendo que ele está indo junto ao Pai. E ele vai ao Pai para enviar o Paracleto, ou seja, o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que irá providenciar aquilo que o mundo não pode. É o Espírito Santo que nos capacita a ter o entendimento da sã doutrina, de entender
que a nossa justiça ela está corrompida, mas que Cristo nos justifica gratuitamente. É o Espírito Santo que efetua em nós tanto querer quanto realizar. É Ele quem nos faz lembrarmos daquilo que Cristo nos ensinou. E por Ele nos lembrar é que nós temos então vida com abundância, porque nós fomos alcançados pela misericórdia do nosso Deus e fomos salvos. Então agora nós temos a genuína alegria, a genuína felicidade, porque nós não estamos mais presos, amordaçados pelo pecado. Nós fomos agora comprados pelo sangue de Cristo. E nenhuma seita vai nos prender. Porque nós fomos resgatados por um sangue tão precioso que ele é mais pesado do que qualquer coisa que existe nessa terra. Terceira maneira pela qual eles vivem. Eles são zombadores. Veja comigo o versículo 22. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? O que é? Para onde é que você vai que eu não posso ir? Por acaso você vai se matar? Porque se você fosse matar, eu não vou não. Era nesse sentido que eles estavam fazendo essa pergunta para Jesus. Agora, tem outro ponto, porque muitos gentios aprovavam o suicídio. Em contrapartida, os judeus eles rejeitavam essa prática. Ao menos que fosse um caso de extremo. Então, o que eles estão dizendo é o seguinte. Estão dizendo que Jesus se assemelha aos gentios. E como que os gentios, para eles, não eram nada, então era essa perspectiva que eles tinham a respeito de Cristo. Você é um gentio. Vai se matar? É gentil. É isso? Você está fugindo de nós? Mentalidade perversa. Os filhos do nosso adversário, do inimigo de nossas almas, eles são zombadores com o evangelho. Eles vêm para você e dizem o seguinte: vai lá dar dinheiro para o pastor. Você acredita mesmo que a serpente falava? Você acredita mesmo que existia um tal de Jesus? Você acha mesmo que a salvação é só entre os evangélicos? Sorrateiros. Engendrando no seu pensamento palavras de dúvida. Igualzinho a serpente fez lá no Éden. Será que você vai morrer mesmo se você comer deste fruto? Eu acho que não vai não, hein? São inimigos. Não devem estar do nosso lado. Para nós, eles são campos missionários, onde nós temos que evangelizá-los. Não para que nós tenhamos um relacionamento íntimo, ao menos que eles se arrependam dos seus pecados. Outra possibilidade, que essa ideia de suicidar poderia trazer uma conotação de alguém que fosse consultar algum falecido. Então, alguns teólogos conjecturam que talvez José, pai adotivo de Cristo, estaria morto já nessa ocasião, e ele estava ali enfatizando que iria
ter algum tipo de relacionamento com José. Nós não conseguimos fazer uma afirmação 100% disso que eu estou dizendo. Mas talvez quando vocês forem estudar isto, vocês possam se deparar com essa circunstância, por isso que eu estou aqui falando. Mas ainda que fosse isso, o contato com pessoas mortas, como faz o Espiritismo de Allan Kardec, era tido com hostilidade pelos judeus. Então, em nenhuma circunstância, Jesus presumiu isso. Isso nunca esteve na mente de Cristo. Porque o nosso Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos. Quarta maneira de como vivem os mundanos e pecadores. Eles são obstinados. Veja, nos versículos 23 e 24. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Já há um bom tempo que Jesus está dialogando com esses mestres. Nós estamos aqui praticamente aí desde o capítulo 5, só nesse debate entre Jesus e esses falsos mestres. Então isso demonstra para nós que Jesus ele é longânimo. Ele mantém paciência com os obstinados. Porque em todo momento eles estão querendo encontrar alguma coisa para que condenem a Cristo. Em todo momento eles estão ali querendo que Jesus ele se contradiz em alguma palavra dele, para que eles pudessem de uma vez por todas prender Jesus Cristo e até matar Jesus Cristo. Só que Jesus ele demonstra sabedoria divina contra o mundanismo. Porque quando ele diz, olha só, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vamos entender um pouco sobre isso aqui. O que significa cá de baixo? Nós podemos traduzir isso aqui, vós sois do mundo. O mundo, nós vamos, dependendo do contexto que ele aparecer na Escritura, ele vai ter um significado diferente. Porque não são as palavras que trazem significado, e sim um contexto. Então não adianta você querer empregar a palavra mundo em qualquer circunstância, porque não vai dar certo. Mas dentro deste contexto que nós estamos trabalhando, mundo significa um caráter transitório das riquezas e prazeres desta vida. E a loucura de fazer dessas coisas o centro de nossas vidas. Vocês, Jesus está dizendo, vocês são aqui do mundo porque vocês são escravos dos seus próprios prazeres, da sua justiça própria, das suas obras. Vocês acreditam que serão salvos na força da carne, na força do seu braço, na sua justiça própria. Vocês acham que vocês são mestres. Vocês acham que vocês têm mais conhecimento do que o próprio Deus. Vocês são escravos deste mundo. As pessoas que estão aqui nos dias de hoje e agem como os fariseus, elas acreditam em salvação por obras. Justiça própria. Elas não são libertas porque elas são escravas dos seus ídolos. Elas levantam altares no seu coração. E já eu vou falar um pouco mais sobre isso. Jesus está dizendo, eu sou deste mundo, mas eu não pertenço a este mundo.
E assim como a palavra mundo, a palavra lá de cima se refere ao céu, que também possui alguns significados, mas dentro do nosso contexto, é o local de habitação de Deus. É a origem da Nova Jerusalém. Veja em Apocalipse comigo, 21, versículos 2 e 10. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e versículo 10. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada com um noivo, como noiva adornada para o seu esposo. No versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Para onde eu vou, vocês não podem ir, porque onde eu vou e onde eu habito é morada de Deus. A obra de Cristo, a justiça de Cristo imputada a nós, faz com que nós experimentamos uma partícula do céu aqui na terra. Por quê? Porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele é Deus, e o Espírito Santo habita em todo aquele que crê em Cristo. Ou seja, o Espírito Santo, ele habita nos eleitos. Por isso que nós não esperamos a morte para viver a eternidade. A nossa eternidade já iniciou quando nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. E isso é exclusividade da igreja e não daqueles que vivem no mundo, corrompidos pelo pecado, obstinados na ignorância. Quinta maneira de como vivem os mundanos e pecadores. Jesus disse que eles iriam permanecer nos vossos pecados. Morrer em pecado era, assim como é, um problema gigantesco para a humanidade. Porque a morte, por isso que nós não cremos em reencarnação. A morte, ela é a última, antes da morte, na verdade, é a última oportunidade que você tem de se arrepender. Depois que você morrer, acabou. Então Jesus está dizendo assim, vocês já estão condenados. Os discípulos do inimigo de nossas almas, eles já estão condenados. Eles já estão mortos em seus delitos e pecados. Vocês vão permanecer para sempre nos vossos pecados. E outra coisa, não acreditam que, por exemplo, no inferno, as pessoas vão olhar, nossa, eu deveria ter me arrependido, se eu tivesse mais uma oportunidade. Eles não estarão assim. Se Cristo abrisse as portas do inferno e falasse assim, olha, podem sair todos vocês daí agora, eles ainda assim iam cuspir na cara de Cristo. Eles não querem porque eles são escravos do inimigo de nossas almas. Eles querem estar onde estão, mas porque eles não foram transformados, eles não têm uma novidade de vida, então eles são incapazes de ir até Cristo. Então, o seu estado de depravação impossibilita que essas pessoas tenham uma atitude diferente do pecado. Então, eles mesmo lá no inferno, eles vão continuar blasfemando contra Deus, achando que Cristo foi injusto com eles. Percebem a gravidade? Por isso que os judeus,
quando uma pessoa estava condenada à morte, eles forçavam as pessoas a confessar os seus pecados. Só que Jesus, ele traz um novo conceito do que é arrependimento. Porque o arrependimento, ele não pode vir ausente da fé. E aí, nós encontramos hoje vários debates. O que vem primeiro, a fé ou o arrependimento? O arrependimento ou a fé? São coisas inseparáveis. Você não se arrepende sem fé, e você não tem fé se você não se arrepende. E ele faz. E por que eles são incrédulos? Veja só. Se não crerdes que eu sou. E aqui eu quero que os irmãos leiam duas passagens comigo. Lá em Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Vamos também agora em Isaías 43:10. Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Aí no versículo 11, eu sou o Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Se vocês não credes que eu sou o Senhor, vocês estão condenados, porque a força para poder salvar vocês é somente eu. Só eu tenho poder e autoridade para tirar vocês das trevas. Só eu tenho autoridade para tirar vocês dentro do mundanismo, do mundo dos pecados, da ignorância. Aquelas pessoas que negam que Cristo é Deus, em alguns momentos, quando Jesus replica essa palavra, eu sou, eles pegam pedras para apedrejar a Jesus. Porque eles estão entendendo o que Jesus está dizendo. Porque naquela época, você atribuir para si o título eu sou, era considerado uma blasfêmia. E quando eles pegam pedra para atacar em Jesus Cristo, Jesus não foi assim, peraí, vocês entenderam errado. Foi isso que eu quis dizer? Não. Eu sou. Eu sou o que sou. Isso é forte demais, meus irmãos. E uma apologética aqui contra os testemunhas de Jeová. Porque eles dizem o seguinte, que Jesus Cristo é uma espécie de um Deus inferior ao Pai. Eles entendem que Jeová, o Deus Pai, é o Deus sobre todas as coisas e que Jesus é como se fosse um demiurgo, um Deus menor. Mas olha o que Isaías diz, na parte B do versículo 10 do capítulo 43. Para que os saibais e me creais, entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Se não se formou Deus antes, e nem depois, como pode Cristo ser um Deus inferior? Está em contradição com o que eles afirmam. Queridos, os mundanos e pecadores, eles vivem de maneiras impiedosas diante de Deus. Eles são obstinados. Por isso que eles são pecadores e obstinados na ignorância. E a morada deles é no mundo. E aqui tem dois aspectos. Eles têm o prazer deste mundo e viverão no mundo dos mortos, para todo sempre. Enquanto os cristãos habitarão nas moradas celestiais. Avançando. Na segunda parte, agora nós vamos
dos versículos 25 ao 29. Deixa eu tomar uma água. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que, novamente, eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Por que eles são ignorantes? Primeira característica da ignorância deles, porque eles são maliciosos. Quando eles dizem: quem és tu? Jesus fala: o que eu estou falando para vocês desde o princípio? Quem eu disse que eu sou para vocês? Então, na verdade, eles estão tão obstinados e cegos na sua ignorância, que eles são mentirosos. Eles se fazem de desentendido na afirmação de quem Cristo é. Cristo estava afirmando claramente quem ele era. Só que eles têm um certo desprezo por Cristo. Quem és tu? Na verdade, cada pergunta que sai da boca de um discípulo do inimigo de nossas almas é uma tentativa de rebaixar a pessoa de Cristo. Vocês querem saber como é que funciona um herege? Quem é bom em matemática? O Klaus disse que é bom, hein? Então, as equações. Se você somar alguma coisa à obra ou à pessoa de Cristo, heresia. Se você subtrair, heresia. Se você dividir, heresia. E se você multiplicar, heresia. Porque Cristo é completo em si mesmo. Ele não precisa de acréscimo. Nada dele devemos subtrair. Porque ele é completamente santo. E ele faz uma afirmação. Respondeu-lhe Jesus: quem é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro. Deus como um ser verdadeiro era um conceito central para a compreensão judaica do caráter divino. Será ponto central para eles. Então, de acordo com a lei judaica, um agente deveria representar com máxima fidelidade aquele que o havia enviado. Então, enquanto ele se mantinha fiel a quem havia enviado, então ele tinha total respaldo. Jesus está dizendo: olha, aquele que me enviou é verdadeiro. Em outras vezes ele falou assim, ó: a vontade do Pai é a minha vontade. Eu sou fiel ao que o Pai diz, porque eu e o Pai somos um. Tudo que eu estou falando para vocês é verdade. Eu sou verdadeiro, meu testemunho é verdadeiro. Calvino, ele dizia o seguinte: esta é a verdadeira firmeza da fé, quando cremos que por si só, Deus é suficiente para estabelecer a autoridade da sua doutrina, embora o mundo a rejeite. Deus é suficiente para mostrar que Ele é verdadeiro. Então, por isso que quando nós vamos fazer a apologética, a defesa da fé, nós não estamos aqui sendo advogados de Deus ou advogados da Escritura. Pense o seguinte: os motoristas, quando nós estamos andando com nossos carros, se você passa no farol vermelho onde tem nenhum guarda, passou batido, não tem radar, nada.
Mas se tiver um radar ou um guarda ali, aí é a sua palavra contra dele. Por quê? Porque ele tem autoridade. Deus, ele tem total autoridade. Ele não necessita do nosso chancelamento para provar a sua existência. A própria Escritura, em Gênesis 1, ela já trabalha com a hipótese da existência de Deus. No princípio, criou Deus. Então, Cristo, quando ele diz que o Pai é verdadeiro, ele está dizendo assim: eu não minto para vocês. Eu estou aqui em nome do Pai, porque o Pai e eu somos um só. Só que eles são ignorantes. E eles são ignorantes porque eles não compreendem Jesus. Eles não tinham entendimento que Jesus estava falando a respeito do Pai. E vocês percebem que eles estão tão cegos nos seus pecados, porque quando Jesus, em algum momento, afirma, eu sou, eles pegam pedra para atacar Jesus. Em outras oportunidades, Jesus diz, eu sou, e eles falam assim, quem és tu? Ué, vocês estão entendendo ou não estão entendendo quem eu sou? Percebe? Como eles estão tão cegos e obstinados nos seus pecados? E aí ele diz o que no versículo 28? Nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo agora na segunda parte, né? Não de todo o sermão. No versículo 28 e 29 agora, para que nós caminhemos para o final. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, primeiro, agora há pouco ele disse que aquele que enviou ele é verdadeiro, certo? E agora ele diz que ele nada faz de si mesmo, mas ele fala como o Pai ensinou ele. E ele diz que o Pai enviou ele. E ele também diz que ele faz sempre o que agrada o Pai. Então, a autoridade que Jesus fala é porque ele e o Pai são um só. E daqui a pouco nós vamos discorrer novamente sobre o que eu estou dizendo. Mas primeiro, vamos entender aqui o que significa o Filho do Homem. Ele não é filho de Deus? Como que ele é filho do homem? Esse título talvez seja o título predileto de Jesus Cristo, que é o que ele mais utiliza na Escritura, o Filho do Homem. Teria tantas e tantas implicações que eu poderia tratar aqui, como por exemplo lá em Daniel e Apocalipse, mas vamos deixar isso aí para a escatologia. Hoje a gente vai se considerar apenas no título Filho do Homem. Primeiro, por que talvez seria um título predileto de Cristo? Porque não era um título conhecido das pessoas. Então, por razões óbvias, não era associado a nenhuma ideia popular. Uma vez que as pessoas não tinham conhecimento de que título era esse, não é verdade? Ele significa, essencialmente, o homem. E aqui já iria refutar a ideia dos gnósticos, que entendia que a matéria era ruim e o espírito era bom. Ou seja, eles diziam que Cristo jamais havia vindo encarnado como homem. Então aqui já estamos refutando essa ideia também. Agora, quando Jesus trazia essa expressão filho do homem, aí o significado era diferente. Porque o que ele estava dizendo? O filho do homem significa aquele que exerce autoridade excepcional. Ele diz que o Filho do Homem virá sobre as nuvens, julgando as pessoas. Então a autoridade de Cristo é superior a qualquer outra autoridade. Também significa uma autoridade delegada por Deus. Também significa autoridade para perdoar pecados. Ora, se Cristo não fosse homem, ele não poderia ser o nosso representante na cruz. Assim como se ele não fosse Deus, também não serviria para nós. Então ele é Deus e ele é homem. E ele também
é o Senhor do sábado. Então, quando Jesus expressa essa palavra filho do homem, esses são alguns significados, ok? Então, o que significa a expressão levantado? Aqui no versículo 28. Essa traz uma ideia que remonta ao servo sofredor em Isaías 52, 13. Vamos novamente ler. Isaías 52, 13 agora. Isaías 52, 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Ok? Então, essa palavra levantado, ela traz a ideia da crucificação, e ela tem duas finalidades. Primeiro, levantar literalmente Cristo na cruz. E o segundo significado é a sua exaltação. Então, no momento que o inimigo de nossas almas, ele acredita que está vencendo Jesus Cristo, na verdade ele está sendo exaltado. Glória a Deus. E aí, só que na verdade, essas pessoas acreditavam que depois que Cristo morresse, seria extinto o seu nome. As pessoas iriam esquecer Jesus Cristo. Então, eles acreditavam que ao matar Jesus Cristo, eles iriam vencer a batalha. Só que Jesus disse para eles, veja, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Quando vocês me levantar na cruz, vocês vão saber. Vocês vão ter a certeza de quem eu sou. E isso é uma palavra profética de Jesus Cristo. Porque quando ele é levantado na cruz, depois da sua morte, a Escritura diz que o sol se escureceu, rochas se fenderam, o véu do templo se rasgou em duas partes, os sepulcros se abriram e a terra tremeu. E o texto diz que as pessoas exclamavam, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Vocês vão saber quem eu sou agora. E após a ressurreição de Cristo, o cristianismo agora começa a crescer. Porque, de uma vez por todas, Satanás foi vencido e amarrado. Então, a condição que nosso adversário está agora é amarrado. Ele não está solto como muitas pessoas acreditam que eles estão. Ele ainda não foi vencido totalmente. Porque o castigo dele virá. Mas também é uma aula para escatologia. É só um tira-gosto para os irmãos agora. Então, nós percebemos, queridos, caminhando para o final, os fariseus e mestres, eles perseguiam os cristãos por inveja, malícia. E vocês lembram uma das características dos filhos das trevas? Era calar a voz daquele que professa a Cristo. Por que os fariseus estavam perseguindo os cristãos mesmo após a morte de Cristo? Porque eles queriam silenciar todo o nome de Cristo. Todas as pessoas que proferiam o nome de Cristo, eles queriam silenciar. E no versículo 29, ele diz o seguinte: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Talvez essa seja uma das maiores evidências da natureza divina de Cristo. Porque o apóstolo Paulo, ele diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Nem mesmo João Batista, o maior homem que já pisou nessa terra segundo Jesus, nem Davi, o homem segundo o coração de Deus, só agradava a Deus. Todos eles tropeçaram, todos eles falharam. Mas Cristo sempre agrada o Pai. Isso significa que nele habita
toda a divindade. Por isso que ele consegue agradar o Pai, porque ele e o Pai são um só. Somente o Pai e o Filho e o Espírito conseguem agradar a si mesmo. Porque é uma única vontade de um Deus que subsiste em 3 pessoas. Considerações finais. Queridos, a incredulidade é a fonte de toda impiedade. Não é piedoso buscar a Cristo sem fé. Como que isso se aplica à igreja? Quando você faz da igreja um objeto de obrigação da sua vida. Então eu vou para o culto domingo porque é obrigação que eu esteja na igreja. Eu vou para o culto domingo porque se eu não for, o André e o Leonardo vai me ligar. Eu vou no culto domingo ao Senhor porque eu preciso mostrar que eu sou crente. Isso não é piedoso. O nosso prazer deve estar no deleite do nosso Senhor Jesus Cristo. É no prazer de nos relacionarmos com Ele. É na ideia de que nós temos que cultuar ao Senhor recebendo a santa convocação. Agora, a santa convocação, embora ela esteja no singular, mas a santa convocação, ela traz a ideia de todo e qualquer culto que tiver na igreja no dia do Senhor. Então, se o dia do Senhor, aqui nós estabelecêssemos que tivesse 10 cultos no domingo, a sua obrigação ela está aqui os 10 cultos. Porque é assim que funciona a santa convocação. Entretanto, nós sabemos de algumas limitações de alguns irmãos, de circunstâncias, que aí cada caso deve ser julgado de uma maneira separada e não no geral, para que nós também não agimos com injustiça na vida dos nossos irmãos. Não é piedoso estar na igreja por obrigação. Não é piedoso estar na igreja por não ter nada melhor para fazer. Então, a vida está difícil mesmo, então vou passear, vou lá na igreja. Não é piedoso estar na igreja pelo seu ente querido. Eu vou ficar... A pessoa nem se importa com o evangelho. Então você acha assim, olha, eu vou ficar aqui porque o meu marido, a minha esposa, você pode estar na seita que for, mas eu vou ficar aqui porque é por causa do meu marido, é por causa da minha esposa, é por causa do meu filho, por causa da minha namorada. Isso não é piedoso. Isso demonstra cada vez mais ignorância. Não é piedoso estar na igreja por medo. Você acreditar que eu vou para a igreja porque senão eu vou para o inferno. Isso não é piedoso. A fé em Cristo recebe todos os seus bens e é a fonte de toda a bondade. Ou seja, nós estamos na igreja por causa da justiça de Cristo. Nós estamos na igreja pela salvação que encontramos em Cristo. Nós estamos na igreja porque agora nós temos vida e vida com abundância. Nós estamos na igreja porque nós encontramos agora a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Nós estamos na igreja porque nós somos libertados do poder da escuridão, das trevas. Nós somos libertados da escravidão do pecado. Por isso que nós estamos na igreja, porque nós somos livres em Cristo Jesus. Por isso que nós estamos na igreja. Queridos, pecadores e obstinados na ignorância têm suas moradas no mundo, enquanto os cristãos habitarão nas moradas celestiais. Por nós temos agora novidade de vida, o que nos aguarda são as regiões celestiais. Nós estaremos eternamente com o nosso Redentor. Todo aquele que persiste, e aqui já um breve spoiler para a semana que vem, todos aqueles que perseverar na fé, não é uma fé falsa.
Eu desafio vocês agora a ler a continuidade do Evangelho de João, nos versículos, principalmente nos versículos 30 e 31 agora. Perseverem na fé. E essa perseverança é concedida pelo Espírito de Deus. Deus abençoe a todos.